No caso do JA, que acabou tirando fora, se ele se converter, porque não dá para mais reverter, o que faz? Ele vai pro céu, não vai? O que acontece agora? E aí, pastor Carlos? Hã? Romanos capítulo 1 tem duas coisas importantes em Romanos. Primeiro, diz que Deus os entrega às suas paixões, que é a manifestação dos seus desejos exposta e vivida. Segundo, Deus os abandona. Quem Deus abandona não pode ser salvo. Ali é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor? Não, ali é trocou a glória de Deus, né? Desonrou a Deus, né? Eu acho que não tem... É uma não sei como chama isso. Vamos falar que é uma apostasia. Não é uma apostasia, mas é um pecado premeditado, uma ação que desonra a Deus, né? Você desonrou seu corpo, né? Mutilou seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Eu, Carlos Eduardo, não acredito que haja salvação para quem faz isso. Mas se houver um arrependimento? Se houvesse arrependimento, ele não teria nem feito. Não, se houver, não daqui para frente. Não há arrependimento. Tu fala que ele foi abandonado por Deus e aí já acabou? Não há arrependimento porque, nesse caso, eu acredito que é um povo de dura cerviz, é alguém que o coração já está obstinado, é aquilo que Hebreus diz, né? Voltar a crucificar Jesus. É impossível que seja salvo. Os Hebreus falam muito sobre isso, né? O senhor acha que não vai ter, uma pessoa dessa não se arrepende mais? Eu acho que é alguém que fez mudança de sexo. Eu acho que não. Acha que não pode? Eu acho que o cara pode se arrepender de ter feito a mudança, mano. Sexo, mas ele não se arrepende a ponto de falar, de achar que aquilo é um pecado e tal. Eu, tá? É porque o arrependimento do pecado é entender que aquilo ali é errado. Então, mas tem aí como que você se arrepende do pecado e volta atrás depois que você... Ele não volta atrás, nesse caso não tem nem como ele voltar atrás. Não, mas tem uns até o pastor Flávio Amaral trabalha, faz retransição daqueles que era homem, se colocaram os seios, aí a questão dos órgãos, mas seios, mas há um adendo nesse caso, que eu acredito, o pastor pode me corrigir depois, que boa parte desses não eram cristãos. Não conheciam a glória de Deus, né? E alguém que era crente, que esteve no altar da igreja. O grande problema que eu vejo hoje é a chacota, a zombaria que faz da igreja, da fé que um dia ele viveu, né? É assim, você já pegou, pega uma coisa. Você já percebeu que essa turminha que sai da igreja, primeiro a primeira coisa que eles fazem é difamar a igreja. Ah, porque a igreja é o sistema e não sei o quê. Porque essa gente queria glória para si. E não teve. Teve um esses dias que falou que pediu para Jesus, eu não pedi para Jesus morrer por mim na cruz, tá, não sei o quê. Aí você vê que é um cara ferido, doente emocionalmente. Doente. Tá aí. Esses dias colocou até um pedido de show de na OnlyFans, para ver se os caras compravam ingresso, para ver se ajudava. Porque não vai, mano. Então assim, é gente que criou muita expectativa de que ia... E não foi, entendeu? Achou que ia explodir, que ia fazer, ia acontecer, e não foi. Brincou com coisa séria, né? Brincou com o ministério, fazia piadinha, né? E aí, meu irmão? Mas o J.A., quando ele tomou essa atitude, ele estava bem, ele estava como jurado do Raul Gil, estava cantando por aí. Ele foi muito ajudado pelo pastor Silas Malafaia, né? Muito ajudado pelo pastor Silas. Eu lembro que na Islavec, o pastor T.D. Jakes, falou assim, eu só prego depois que ele cantar. Cara, o nível, né? O nível assim que ele tava. T.D. Jakes é uma referência mundial aí. Então assim, é que eu falo pra você, será que tá preparado para tudo isso? Entrar lá no início do podcast, tá? Receber sem estar preparado para exercer. Será que assim, o cara tá preparado para tanta pressão? Que é muita pressão. Eu vi esse menino, esse profeta, esse menino aí falar que tava sob pressão, aí eu tenho 14 anos, é muita pressão. Não, mas é pressão mesmo. Então assim, cara, a gente tá preparado para isso, porque aí eles saem da igreja, eles ficam revoltados com a igreja, revoltados com o evangelho, revoltados com Deus, revoltados com todo mundo. Como se o evangelho tivesse culpa de alguma coisa. Como se Jesus tivesse culpa de alguma coisa. Não tem culpa, cara.
Então, nesse caso do JA, você não acredita mais. Que agora é ela, né? Não é JA. Pra mim, colocou até o nome de ela. Ela mesmo? É, ela. Pra mim, o nome dela é ela? E-L-L-A. É ela. O irmão tá bem por dentro, né? Ele acompanha, né? Ele acompanha. Ele segue, Eu né? cantava muito, gostava muito. Ah, você cantava muito? Cantava as músicas dele, né? Não, ele cantava demais, né? Cantava muito. Nossa. Extraordinário, ele cantava O dia demais. primeira vez que eu vi no Raul Gil lá, você é doido. Assim, na verdade, quem trouxe ele pra São Paulo, quem ele veio pra São Paulo, foi a Vanilda Bordieri. Que trouxe ele pra São Paulo, arrumou casa pra família dele. Investiu tal. no ministério dele. Investiu no ministério dele, a Vanilda. Só que ele fala que ele já era assim desde criança. É que precisa lutar contra, criança, né? ele continua É o sendo nega a até si hoje, né? mesmo. Não, hoje ele já tem uns 20 e alguma coisa. Mas eu digo assim, Mas um ele jovem, já, né? Ele falou que é desde a infância dele que ele Mas se ele quiser mudar, vai lá pro LPD, Liberto por Deus, lá com o pastor Flávio Amaral, que ele desenvolve um trabalho bacana de retransição. Aí eu não sei se tem como colocar o... de volta, porque ele cortou. Vai fazer o que agora? Custo.